Se você está entrando agora na área de dados e está querendo entender e desenvolver um projeto próprio, um projeto particular e ver na prática como é do zero utilizar os dados, começar a desenvolver um problema de negócio e desembocar em um modelo produtivo, em um modelo utilizável, esse vídeo é o vídeo para você. Fica aqui nesse vídeo e vocês vão ver como é que se começa um projeto do zero de desenvolvimento de uma análise de dados, de um modelo de pessoal. Enfim, depois de tanto tempo, chegou a hora da gente começar o nosso curso, né? Eu prometi há um bom tempo para vocês que a gente ia começar a fazer um curso em que eu ia mostrar o fundamento do Data Science, em que eu ia falar e compartilhar muito da minha vivência no desenvolvimento de modelos, nas aplicações em negócios. E enfim, chegou a hora então de colocar, tirar do papel e colocar esse curso na prática aqui para vocês, tá? A minha ideia com esse curso, inicialmente, a gente pode ir reformulando à medida que formos, que eu for tendo feedback de vocês, mas a minha ideia inicial é ter como linha de raciocínio o livro, esse livro aqui, que é o Blueprint de Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados para Finanças, para irmos desenvolvendo uma série de projetos. Eu tenho uma série de projetos aqui nesse livro. A ideia desse livro em si são vários projetos passando por diferentes temas dentro da área de finanças. Porém, como vocês bem sabem, então, se você está aqui, provavelmente você conhece meu histórico, eu tenho muita experiência no desenvolvimento de modelos de machine learning focados no mercado financeiro, especificamente no mercado de crédito. Então, a minha ideia realmente vai ser trazer realmente muito dessa minha experiência no desenvolvimento desse tipo de modelo. Não restrito aos modelos de risco de crédito, mas realmente são os casos em que eu vou conseguir ter aquele diferencial e eu conseguir explicar muito bem a minha abordagem para vocês, porque eu tenho tanta experiência em estar no staff, na equipe, participando da execução e do desenvolvimento desses modelos de risco de crédito, como também na gestão. Então, na gestão da operação, tomando as decisões de política, tomando as decisões com relação a quais modelos devem seguir ou não. E também eu já tenho experiência no aspecto de governança, então eu sei o que é quando é que o modelo está compliance ou não está compliance. Quando o modelo atende ao exigido pelos reguladores, como o Banco Central do Brasil, por exemplo, e CVM ou não. Então, essa experiência, aí está exatamente o diferencial. Eu não consigo ter muita experiência de mercado e trazer isso para vocês. De tudo isso, a ideia de seguir esse livro é justamente para termos exemplos que vocês consigam acompanhar diretamente. Caso eu fosse trazer uma base muito genérica ou uma base muito específica, a gente ia ter dificuldade para, por exemplo, poder discutir intrinsecamente aquele problema de uma forma muito mais profunda. Eu também não poderia trazer bases de empresas em que eu já atuei, por exemplo, eu potencialmente conseguiria, porque eu ia ter que restringir demais o nosso escopo com relação a informações que eu poderia passar para vocês. Então, a ideia é que a gente tenha um lugar comum em que a gente consiga usar de partida e, com base nisso, eu vou utilizando e discutindo com vocês como é que o projeto, como é que isso se daria em um cenário real. Então, a ideia é realmente poder trazer esse espaço, trazer esse exemplo comum que a gente vai conseguir acessar nesse ambiente, que no caso é o nosso livro, e então a gente vai discutindo e vai aprofundando, e talvez em alguns casos eu vou fazendo lives, eu vou abrindo espaço para comentários, e eu vou potencialmente fazer um grupo no Telegram em que a gente consiga discutir, por exemplo, em uma situação específica que você possa estar passando na sua empresa, como é que essa aplicação se daria. Tudo bem? Então, essa ideia desse vídeo em específico é garantir duas coisas. Uma, esses acertos iniciais, que a gente entenda muito bem qual é o objetivo, qual é o propósito desse curso de uma forma geral. A minha ideia é que a gente tenha vários projetos, então vamos começar com um projeto e eu já vou explicar para vocês qual é o projeto, tá? Mas a ideia em geral desse projeto é realmente mostrar muito bem e descrever do ponto de vista de alguém que não tem contato com ciência de dados, como é que se faz para poder realmente sair daquela ideia inicial e partir para um projeto pronto e aplicável, entender como é que funciona esse projeto em uma empresa na prática, beleza? Então, esse. Dito isso, então outro ponto importante dessa aula, que essa aula é uma aula, eu acho que eu vou colocar o nome dela até como aula zero aqui
do nosso projeto é garantir que todos estejam nivelados com relação a equipamentos e ambiente de dados que a gente vai utilizar. Então, o que acontece? Eu vou mostrar para vocês como é que configura do zero a sua máquina, o seu ambiente, o ambiente que a gente vai trabalhar, para que não tenha falta de similaridade entre o que eu estou fazendo aqui e o que vocês vão estar fazendo em casa. Então a ideia é realmente que vocês estejam exatamente no mesmo ponto que eu aqui, para a gente conseguir ter uma discussão realmente no mesmo nível, uma discussão bem equilibrada. Então eu estou aqui com o meu navegador aberto. Eu estou utilizando um Chrome, no caso, e eu vou mostrar para vocês, eu vou baixar para vocês, eu vou configurar o ambiente que a gente vai trabalhar e também já vou deixar os links na descrição tanto do livro, tá? Se vocês puderem comprar o livro aqui pelos links que eu vou deixar aqui, como também o link para o código pronto e a base de dados que a gente vai trabalhar. E aí, durante o processo, a gente vai discutindo, vai aplicando e vamos resolvendo, destrinchando cada uma dessas etapas. Tá? Então eu vou mostrar para vocês qual é o framework que eu vou usar, vou mostrar para vocês qual é a ideia de configuração de ambiente para a gente poder trabalhar, tá ok? Hoje vamos começar realmente, eu quero que esse vídeo não fique muito grande, eu quero começar pela configuração do ambiente. E como é que vamos fazer essa configuração do ambiente, tá? Eu estou aqui com o meu navegador aberto, então eu estou aqui no meu Google Chrome e eu gosto muito de utilizar o Jupyter Lab, tá? Não é nem o Jupyter Notebook, é o Jupyter Lab e eu vou mostrar para vocês porque eu gosto muito e tenho familiaridade com esse ambiente. Então, aqui no Google, vou começar do básico, tá? Eu vou realmente mostrar, esse vídeo é realmente bem inicial, bem for dummies. Então, eu vou mostrar aqui como é que se baixa mesmo o Anaconda. Então, vamos aqui no Anaconda, tá? Coloquei aqui, acabou vindo a barra do Yahoo, mas tanto faz. Então, colocando Anaconda para vocês baixarem, já vai vir a primeira opção, o Anaconda realmente para que tem o nosso ambiente de configuração. Então, aí observem que temos aqui o logo do Anaconda, esse logo mesmo, e aqui a gente tem em algum lugar a página de downloads. Então, get started. Só que, por padrão, aqui ele pede um registro, né? Pede um registro com e-mail. Eu particularmente gosto de dar esse skip registration aqui, para pular essa etapa de registro. Então a gente cai na situação de já termos como escolher o nosso download. Então você escolhe qual é o seu ambiente de trabalho, Windows, Mac ou Linux. Acredito que a maioria aqui vai trabalhar com Windows, né? Uma plataforma pode não ser a melhor, como provavelmente não é, mas é o padrão assim das máquinas pessoais e nas empresas. Então costuma ser o Windows aqui para Mac e para Linux. É o mesmo processo, tá? De configuração, sobretudo se você usa algum Linux, uma interface mais user-friendly, como o Ubuntu, por exemplo, então é bem tranquilo de instalar. Mas vamos focar aqui no Windows, vou baixar a versão aqui do Windows instalação gráfica. Então clico no download, imediatamente já vai começar a etapa de download aqui do navegador. Então já está sendo efetuado o download. Opa, cliquei errado aqui. Olha só quem apareceu aqui no canto, a nossa famosa janelinha de instalação do Windows. Então, o famoso Next, Next, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês ficarem mais tranquilos. Então, dou Next para seguir, aí Agree para concordar com a instalação. Just Me, aqui fica a cargo de vocês. Eu, particularmente, como eu só tenho um usuário na minha máquina, disse como Just Me, mas poderia colocar um Raw Users aqui. Mas aí requires admin privileges, depende muito da configuração da máquina, depende, por exemplo, às vezes na máquina do trabalho, para ver se tem algum tipo de implicação, ou deixo o Just Me como padrão. Next, aqui você pode definir o diretório onde vai ser instalado, aqui depende muito da organização da empresa ou da sua própria máquina, então vai ser indiferente, você pode colocar um browser aqui e navegar pelas janelas, pelas pastas que você tem na máquina. Eu deixei o padrão aqui para mostrar para vocês, eu não vou nem instalar nesse momento agora, já tenho instalado. Então aqui ele até deu aqui na próxima tela, clicando, aqui ele já apareceu para mim um aviso que já tem a pasta que eu direcionei não está vazia, porque já tem o Anaconda instalado. Então aqui o próximo passo seria realmente a sequência de instalação padrão. Eu vou mostrar aqui, vou colocar em habilitar uma outra pasta
apenas para fins didáticos, mas não vou deixar seguir. Aqui vou mostrar para vocês. Então, tirar documentos em geral, vou colocar e vocês verem. Mas aqui já começa já a instalação, a barrinha de instalação, uma instalação um pouco demorada, mas então segue a sequência de instalação padrão do Windows, tá? E após isso, após essa instalação, aí sim tem alguns detalhes interessantes que eu vou mostrar para vocês que tem um pouco diferente do habitual. Então aqui vem, aqui o único ponto que eu não consegui adicional aqui, que eu não fica interessante na hora de capturar a tela, é que eu cliquei, fui lá e cliquei no ícone, né, do Anaconda Navigator, do Conda, caso você procure na barra de pesquisa, e aí uma vez que abre essa tela aqui do Anaconda Navigator, eu vou mostrar para vocês aqui que tem algumas opções que costumam ser mais utilizadas assim em relação ao que eu costumo utilizar, tá? Então, vamos lá, aqui temos o PyCharm muito utilizado, o Anaconda Toolbox, algumas pessoas gostam, e o Jupyter, eu vi que tem aqui o Jupyter Notebook, eu vou colocar um pouco mais para cima, né, para não ficar, minha cabeça eu acho que está em cima aqui das opções. Temos o Spider também, o VS Code, outras opções de IDE interessantes e boas, né? Utilizáveis, porém eu gosto muito dessa interface aqui, que é o Jupyter Lab, quando eu vou programar em Python. Por que, que eu gosto tanto do Jupyter Lab assim? E aqui ele vai precisar carregar para mostrar para vocês. Eu gosto muito porque a tela dele se assemelha muito com a tela de IDEs proprietárias, como por exemplo o Databricks, como por exemplo até o próprio SAS, que a gente já programou em SAS. Aí vocês vão me dizer, ué, mas por que, Felipe? Então, isso seria uma desvantagem? Não seria uma desvantagem no caso? E eu digo que depende muito da perspectiva, tá? Eu vou trazer aqui o Jupyter Lab porque para mim ele é a tela que eu mais tenho experiência em programar em Python. Eu já comecei a programar em Python nela. Tem muitos amigos meus que começaram no Spider, porém aqui é uma questão muito particular. Eu vou trazer vocês aqui para o Jupyter Lab também, porque realmente é o ambiente que eu tenho maior domínio e o que eu mais gosto e utilizo na prática, tá? Que dá para configurar também para colocar em modo. Então agora no próprio Jupyter aqui para vocês, no Jupyter Lab, então é o ambiente que eu mais tenho familiaridade, é o ambiente que mais gosto de programar aqui realmente em Python. Então aqui tem algumas configurações iniciais, né? Aqui já estamos já quase finalizando o vídeo, mas olha só para vocês terem uma ideia. Então a gente chega aqui, por exemplo, na execução do próprio Jupyter, a gente pode escolher aqui, que o arquivo, você já vai para algum arquivo, você já vai abrir alguma instância, e eu vou mostrar para vocês que eu já carreguei a tabela que a gente vai utilizar nesse projeto, que é a Luan Data Sample aqui. Não se preocupe em anotar nada, porque eu vou deixar o link aqui para baixar o dado, para baixar o código já pronto, tá? Eu já tenho esse código pronto aqui para essa blueprint. É importante que vocês entendam como configurar esse ambiente e chegar no ponto que eu cheguei aqui. Vejam, revejam etapas, qualquer coisa deixem sua dúvida aqui nos comentários. Mas, basicamente, esse é o ambiente que a gente vai utilizar para programar. A gente abre aqui, por exemplo, um notebook zerado. A gente consegue programar aqui no nosso código Python. Então, vamos lá, dar um import pandas SPD, que a gente já conhece aqui bem, né? Um dos mais conhecidos. Então, vamos dar aqui um Enter e a gente já carregamos aqui o nosso pandas. Bem assim a gente consegue, já se for o caso, quando a gente for na próxima aula, que aí já vai ser o projeto em si, carregar o nosso projeto aqui propriamente dito. Mas os detalhes sobre o projeto eu vou deixar realmente para a próxima aula. O único ponto aqui que eu acho interessante, que muita gente gosta, é como mostrar como configurar o tema, né? Muita gente não gosta desse modo branco aqui, dessa tela branca. Então, caso você queira alterar, colocar aqui, por exemplo, Dark, High Contrast, temos a opção aqui nesses settings, né, de configurações, tema, e a gente consegue alterar aqui para o modo Dark. Então, eu particularmente gosto do modo Dark, vou deixar aqui no modo Dark e assim a gente vai trabalhando aqui no nosso projeto. Então, pessoal, essa aqui é a nossa aula zero, tá? Essa aqui realmente quem já entende da configuração, quem já tem costume de programar em Python e utilizar o Jupyter não vai ter realmente uma aula que talvez não seja tão interessante, mas é uma aula assim fundamental para quem está começando, para quem está fazendo seu primeiro projeto, para quem não tem o Jupyter
configurado na máquina e não tem essa experiência. Então, espero que vocês tenham curtido e na próxima aula a gente já vai entrar no projeto propriamente dito. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.